Bom, queria agradecer muito a revista Trip, a Casa TPM, a Fiber Mais Nestlé pelo convite, pela confiança, dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês. Como a Natália falou no começo, eu deixei o chat para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Eu não vou conseguir ver as perguntas agora, enquanto estiver apresentando, porque eu estou dividindo a minha tela, mas logo depois a gente conversa e qualquer coisa a Natália pode me interromper também se tiver alguma pergunta muito pertinente ao tema que eu estiver falando no exato momento, tá bom, pessoal? Bom, nós vamos conversar sobre como comer melhor, né, nessa época aí de desafios que a gente está enfrentando aí, né? Queria me apresentar para vocês. O meu nome é Lara Natassi, eu sou nutricionista há mais de 25 anos já, e desde então, desde que eu me formei, eu atendo em consultório, então a minha grande experiência é com pessoas mesmo, né? Então, eu estudei por muito tempo comportamento alimentar, fiz algumas especializações, uma fora do Brasil, sobre comportamento alimentar, também nutrição clínica funcional, esportiva, mestrado e doutorado, enfocando o comportamento na Faculdade de Medicina da USP, e hoje eu estou fazendo meu pós-doc, o pós-doutorado, na Faculdade de Nutrição da USP também, e estudo a relação entre consumo de alimentos, estado nutricional, ansiedade e depressão. Então, vocês vão ver que eu vou falar bastante sobre comportamento alimentar, isso é muito importante, mas a gente vai também abordar tudo a respeito de uma alimentação saudável, né? Além disso, eu tenho alguns livros publicados, artigos científicos também, sou pesquisadora do projeto que envolve alimentos e humor lá na USP, tenho uma clínica de nutrição desde 2006 e eu coordeno os nutricionistas lá, a gente atende planos de saúde, então tem bastante profissionais lá, dou aula também, alguns cursos de pós-graduação. Estou sempre na televisão divulgando a nutrição. Hoje eu acabei de participar do programa É de Casa, falando sobre alimentação na pandemia. Se vocês se interessarem pelo tema, depois vai ficar lá no G1 para vocês assistirem também. E faço consultoria e assessoria para várias empresas. E aí eu queria começar o nosso bate-papo, depois dessa apresentação longa aí, perguntando para vocês, como é que tá a alimentação de vocês? Para a gente refletir juntos, né? Pensem comigo, como é que ficou a alimentação de vocês nesse período desafiador aí, né? De isolamento social, de pandemia. Vocês têm comido mais, têm comido menos? Queria mostrar para vocês o que algumas pesquisas já falaram a esse respeito, né? Para ver se vocês se identificam com alguma coisa que está sendo estudado, né? Bom, o que a gente tem de dados com a população? Muita gente tem referido problemas com sono, tá? Muita gente tem tido dificuldade para dormir aí durante esse período. Também, né? Muitas pessoas referiram mudanças no apetite, tanto falta de apetite quanto aumento. A gente sabe que para muita gente aumentar o apetite é muito comum, né? As pessoas comem mais quando estão ansiosas ou estressadas. Essa foi uma pesquisa feita aqui no Brasil, já tem várias pesquisas internacionais, mas o que interessa para a gente é o que a gente está fazendo mesmo, né? E tem mais pesquisas aí, olha só. Vamos ver se vocês se identificam com algum dado aí, né? Diminuiu o consumo de verduras e legumes durante a pandemia, diminuiu o consumo de frutas também e de feijão. Olha só, justo os alimentos que podem ajudar a gente a manter a nossa imunidade. O que aumentou? Aumentou o consumo de pizza congelada, lasanha congelada, outros pratos prontos congelados, os salgadinhos de pacotes, os chocolates, biscoitos, pedaços de torta. Essa é uma pesquisa da Fiocruz, uma universidade do Rio de Janeiro, que também pesquisou bastante gente e quis saber o que mudou na alimentação do brasileiro durante esse período de isolamento social, né? Então a gente vê que teve bastante mudanças aí, as pessoas estão se alimentando de uma forma diferente, e isso pode, de alguma forma, interferir no nosso funcionamento corporal, né? Pode interferir em todas as funções do nosso corpo. Então, vamos ver o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça com a gente, né? Para evitar que a gente tenha prejuízo no funcionamento do corpo em geral, tá? Bom, o importante é a gente, na maioria dos nossos dias aí, da nossa vida, a gente manter uma alimentação um pouco mais equilibrada, né? A gente fala de equilíbrio sempre, não de restrição alimentar, nada é proibido, tá? Mas se a gente mantiver uma rotina com uma alimentação
nutricionalmente balanceada, equilibrada, a gente vai ter muita vantagem aí na nossa saúde, né? Vai ter muito benefício aí na nossa saúde. Então, é importante. Como é que a gente faz uma alimentação equilibrada? Vocês já devem ter ouvido falar de diversos padrões aí, de diversos tipos de orientação, né? A pirâmide alimentar e tabelas e quanto colocar de cada nutriente, mas nada disso é muito prático. E eu participei desde 2012 de um projeto, eu co-criei um projeto chamado Meu Prato Saudável, que ensina as pessoas a montarem pratos equilibrados para as refeições de forma mais prática. E aí eu vou trazer para vocês algumas orientações sobre isso. O que esse projeto ou essa figura do prato engloba sempre? Todos os grupos de alimentos. E a gente tem que saber que a alimentação saudável, ela precisa disso, que a gente ingira tudo, nada é proibido, não precisa ficar sem o carboidrato, por exemplo, tá? Eu falei do carboidrato porque é muito comum as pessoas quererem tirar todo o carboidrato da alimentação. Isso pode trazer alguns prejuízos. Importante a gente ter alimentos no nosso prato que tragam energia, como por exemplo os alimentos fontes de carboidrato, os alimentos construtores que ajudam a construir e a reconstruir e recuperar as nossas células, que são os alimentos ricos em proteína, que tem a carne, o frango, o peixe e ovos, que são de origem animal, e os de origem vegetal, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha e soja, e também os alimentos que trazem vitaminas, minerais e fibras, que são os alimentos reguladores. E para a gente ter uma alimentação saudável, a gente precisa de tudo isso, tá? Isso que é o mais importante da gente ter em mente. Na nossa rotina, né? Rotineiramente, né? Constantemente a gente precisa disso. Aqui tem uma forma de exemplificar para vocês como montar esse prato nutricionalmente equilibrado. Fica um pouco mais fácil da gente visualizar aqui no nosso prato de comida. Então, uma forma tranquila é a gente preencher metade do nosso prato com verduras e legumes, crus, cozidos, do jeito que a gente gostar, de preferência 3 cores diferentes, tá, pessoal? Porque cada cor representa um nutriente diferente, um composto antioxidante diferente também. Então, metade do prato com verduras e legumes. A outra metade a gente divide entre fontes de carboidrato, arroz, batata, mandioca, mandioquinha, massa, farofas, por exemplo, em alguns casos os pães ou torradas, e o outro 1/4 para as proteínas, que podem ser de origem animal, como eu falei, e ou de origem vegetal, porque tem pessoas que não consomem produtos de origem animal e tá tudo certo também. A gente tem como montar um prato equilibrado dessa forma. Então, montando um prato assim, a gente tem vários nutrientes para o nosso almoço e para o nosso jantar. Por exemplo, aqui tem alguns exemplos de pratos que eu trouxe. Eu fiz essas fotos com réplicas de alimentos em resina. E aí eu fiz um prato com frango, com carne e um com peixe. Faltou só o prato vegetariano, mas eu vou explicar para vocês como é que faz, tá? Vocês reparam que em todos eles a gente tem metade do prato com verduras e legumes, a gente tem uma parte do carboidrato e uma parte da proteína. No caso dos vegetarianos ou dos veganos, a gente pode colocar 2 fontes de proteína de origem vegetal, como por exemplo a lentilha e o feijão, ou a ervilha e o grão de bico. Então, dessa forma a gente tem prato equilibrado, mas vocês viram que é fácil até montar um prato saudável e equilibrado com os alimentos que a gente tem em casa, né? Agora, as pessoas me perguntam muito, né? A gente vai falar sobre tempo de refeição, sobre que horas comer, né? Fracionar a alimentação, a gente deve fracionar ou não deve fracionar? A gente tem que comer em intervalos regulares, a gente tem que comer a cada 3 horas, ou é melhor fazer 3 refeições ao dia, ou menos até, né? Porque também tem essa preferência por algumas pessoas de fazerem jejum, né? Bom, e a resposta depende, gente. Nem sempre a resposta é sim ou não, tá? Por que depende? Porque tem algumas pessoas que têm o hábito de fazerem 3 refeições ao dia. E essas pessoas, às vezes, já conseguem equilibrar a sua alimentação, consumir refeições balanceadas e ingerirem todos os nutrientes que elas precisam. E para essas pessoas, só acrescentar refeições nos intervalos vai fazer a gente acrescentar calorias. E elas podem até vir a engordar, ganhar peso, se elas começarem a colocar lanchinhos só para passar na alimentação, sem mexer nas refeições principais, tá? Então, algumas pessoas vão ficar bem comendo 3 refeições ao dia. Agora, tem outras pessoas, e muita gente sofre com isso,
que quando ficam muito tempo sem se alimentar, elas acabam ficando mais ansiosas ou mais estressadas, ou pior, elas ficam com muito mais fome e têm uma tendência a exagerar numa próxima refeição. Ou então ainda ficam beliscando, né? Porque não planejaram seus lanches. Então, para essas pessoas, muitas vezes vale muito mais a pena a gente programar lanchinhos intermediários e reduzir as refeições principais, porque aí elas não vão cometer exageros. Então, a gente tem que ver caso a caso, tá? Mas muita gente acaba se beneficiando de consumir alimentos nos intervalos, principalmente agora que as pessoas estão passando por um período mais desafiador aí, que estão tendo até a experiência de comer às vezes um pouco mais por ansiedade, por variações de humor, por estresse. Convém a gente pensar em ter opções planejadas de lanches intermediários e lanches que sejam ricos em nutrientes, a gente vai falar sobre eles, para que a gente realmente consiga manter a alimentação como um todo equilibrada, balanceada, tá? Isso vai ser muito importante para a nossa saúde. E aí, pensando nisso, eu trouxe alguns exemplos também de lanches e também que a gente pode fazer no café da manhã. O que é muito importante a gente ter? Sempre uma fruta, né? Porque a fruta vai ser fonte de vitaminas, minerais, fibras. Lembra dos alimentos reguladores? Sempre ter uma fonte de proteínas também, e aí a gente tem várias opções aí, né? Os laticínios podem ser boas opções, até o ovo, ou o grão de bico, a pasta de grão de bico, pasta de hummus, né? E além disso, também uma fonte de carboidrato. Aí é legal que essa fonte de carboidrato seja rica em fibras. E aí a gente pode usar, por exemplo, pão integral, torrada integral, algum grão que a gente queira colocar, algum farelo, né? Algum alimento que seja adicionado de fibras. Isso é bem interessante porque vocês vão ver mais para frente que eu vou falar sobre saciedade, né? E esse lanche completo com proteínas, com fibras, com frutas, vai ajudar a ter a saciedade. Então a gente não vai ficar com tanta fome assim numa próxima refeição. Exemplos aqui, olha, pão integral, queijo cremoso, leite, uma banana, um iogurte, uma fruta e uma barrinha de cereal. Ou então outro laticínio, um cereal integral e uma fruta. Então, exemplos tanto para café da manhã quanto para lanches intermediários. E é importante sempre a gente incluir alimentos mais ricos em nutrientes. Então a gente fala, nossa, mas eu vou colocar carboidrato na minha refeição intermediária, no meu lanchinho? Sim, gente. O carboidrato ele pode compor, mas é muito importante a gente escolher aqueles que são mais ricos em fibras, porque eles vão trazer mais saciedade e eles vão trazer alguns outros nutrientes adicionados aí também, tá? E voltando a falar de fibras, assim, a gente sabe que 68% da nossa população aqui no Brasil não consome a quantidade adequada de fibras para o organismo funcionar direito. É bastante gente, a gente deveria consumir em torno de 25 gramas de fibras ao dia. O nosso consumo médio é bem inferior a isso. Normalmente a gente fica na metade desse valor quando fica, né? Então é importante porque as fibras vão ser muito interessantes para o nosso funcionamento intestinal, que tem relação com toda a nossa saúde. A gente vai ver mais para frente aí, tá? Falando sobre o sistema intestinal, eu queria contar para vocês um pouco sobre a nossa flora intestinal. Vocês já ouviram falar bastante de probióticos, né? A gente tem no nosso intestino diversas bactérias, né, que formam a nossa flora intestinal. A ideia é que a gente tenha mais bactérias benéficas, né? A gente tem um equilíbrio aí de diversos tipos de bactérias, de vírus, de micro-organismos, de fungos, né? E que compõem essa nossa flora. Eles ficam lá no nosso intestino, eles têm algumas funções, como produção de alguns compostos aí que vão ajudar a nossa saúde a funcionar direito. Eles ajudam também a melhorar a forma do nosso intestino captar os nutrientes para eles serem absorvidos. Eles ajudam também o nosso intestino a funcionar melhor, tá? Então, é importante a gente manter uma boa flora intestinal. Existem alguns alimentos que têm probióticos, que são essas boas bactérias, que a gente pode consumir para manter a saúde intestinal também. E existem alimentos que têm pré-bióticos, vocês já devem ter ouvido falar desses termos. Então, probióticos são as bactérias que a gente pode ingerir através de alimentos ou de suplementos para compor a nossa flora intestinal.
Prebióticos são os alimentos dessas bactérias, falando de modo geral assim, tá? E eles estão muito presentes nas fibras dos alimentos. Então, quando a gente se alimenta bem, quando a gente consome bastante vegetais, verduras, legumes, frutas e alimentos com fibras, a gente está alimentando as boas bactérias do nosso organismo. Existe um outro termo também chamado de simbióticos, pode ser que você já tenha ouvido falar, que são a junção desses dois produtos. Normalmente a gente compra esse produto em farmácias, tá? E a gente tem os dois produtos também, mas se a gente tiver uma alimentação equilibrada, a gente mantém a nossa flora intestinal funcionando direito, a gente melhora a absorção dos nossos nutrientes, sempre a gente tem um bom funcionamento intestinal, a gente consegue prevenir aparecimento de doenças também, e a gente vai ver que tem outras ações aí da nossa flora intestinal no nosso corpo. Então, é super importante a gente garantir uma alimentação equilibrada para manter o nosso funcionamento do intestino, a saúde intestinal, tá? E é por isso, bom, não só a saúde intestinal, né? Aqui a gente tem exemplos aí de alimentos com ação pré-biótica e com probióticos também, alguns deles aqui a gente tem o leite fermentado, que vão contribuir para a saúde do nosso intestino e contribuem inclusive para a nossa imunidade. Por que contribui para a nossa imunidade? Primeiro, porque a própria mucosa intestinal, assim como a nossa pele, constitui uma barreira para a entrada de micro-organismos que são patogênicos, que podem fazer algum mal para o nosso corpo, tá? Segundo, porque regula a absorção de nutrientes. Então, a gente precisa de vitaminas e minerais para manter, por exemplo, nosso sistema imune ativo, e a gente vai ter uma melhor absorção se o nosso intestino estiver saudável. Então, por isso que é muito importante a gente ter isso também e o nosso intestino funcionando bem, tá? Outra linha de estudo muito interessante é a conexão entre o nosso intestino e o nosso cérebro. E aí a gente nem precisa de estudo científico para sentir, né, qual que é a influência e como é que os dois, né, se relacionam. Quando a gente está com o intestino muito preso, a gente não fica com mau humor, por exemplo, a gente não se sente mal, existe realmente uma conexão entre intestino e cérebro. Não vou falar de forma científica demais, mas a gente realmente tem essa ligação e existe muita influência entre o funcionamento intestinal e principalmente o nosso humor, as nossas variações de humor. Então é importante a gente cuidar da nossa saúde e da nossa alimentação. A alimentação vai influenciar em tudo, gente, inclusive no nosso humor, na nossa ansiedade, no nosso estresse. Por isso que é importante a gente ter uma alimentação equilibrada. Acho que deu para a gente entender um pouquinho como é que a gente faz uma alimentação equilibrada e com isso a gente consegue melhorar o funcionamento do nosso organismo, né? E aí, falando das fibras, novamente fazendo um resumo sobre o que a gente falou sobre as fibras, elas dão saciedade, porque elas demoram um pouco mais para serem digeridas pelo nosso corpo, tá? Então, elas vão ter um tempo maior aí para a gente conseguir digerir e absorver. Normalmente, os alimentos mais ricos em fibras são aqueles que têm menos calorias, né? Algumas fibras ajudam a reduzir até a absorção de algumas gorduras do corpo. A gente tem estudos que relacionam maior ingestão de fibras com menor teor de colesterol, com controle de glicemia, com controle de pressão arterial, até com prevenção de câncer, né, gente? E o próprio equilíbrio da nossa flora intestinal. Voltando para as fontes de fibras, a gente encontra fibras em verduras, em legumes, em frutas, né, principalmente em leguminosas, em grãos, e também em alguns cereais integrais e em alguns produtos de adição também. É importante a gente lembrar, falei para vocês que quase 70% da população não consome a quantidade suficiente de fibras. Isso está relacionado também com o consumo de verduras e legumes. Vocês sabiam que a Organização Mundial de Saúde preconiza um consumo mínimo de 400 gramas de verduras, legumes e frutas ao dia? E o nosso consumo médio aqui no Brasil é de menos da metade do que isso. O consumo médio do brasileiro é 156 gramas, menos de 2 porções ao dia, tá? E a Organização Mundial de Saúde fala em 400 gramas ou 5 porções de 80 gramas de frutas, verduras e legumes ao dia. Então, realmente, a gente precisa prestar um pouco mais de atenção na nossa alimentação para entender se a gente está contribuindo, né, com um bom funcionamento do nosso intestino, da nossa saúde e, no geral, funcionamento do corpo em geral. Para isso, a gente precisa de nutriente.
né? E o nutriente tem que estar na nossa alimentação. Isso é muito importante, tá? E aí, outra coisa que eu queria conversar com vocês, eu falei para vocês como que a gente monta refeições equilibradas, como que a gente monta lanches equilibrados. Isso foi, inclusive, um dos temas que eu abordei hoje no programa, no Bem-Estar, foi sobre planejar as refeições e os lanches, porque normalmente a gente vê que as pessoas estão prestando atenção ao planejamento das refeições principais agora, né, nesse tempo de isolamento social, de quarentena, e até com essa preocupação com nutrientes para a imunidade, né? Mas o que a gente não tem prestado muita atenção é que, tudo bem, eu planejo meu almoço, mas e o meu lanche da tarde? Porque o que eu vejo com os meus pacientes do consultório é que normalmente eles estão planejando essas refeições principais e que o problema deles, né, com relação a excessos alimentares, não é nas refeições principais, não é no almoço e no jantar. Não sei se vocês se identificam com isso, mas o que as pessoas mais referem é uma maior ingestão de alimentos fora do habitual ou fora do que eles gostariam nos lanches intermediários. As pessoas ficam beliscando mais. Pensem se isso não tem acontecido com vocês também. Então, a gente planeja a refeição principal, mas a gente não planeja lanche. E aí junta aquele negócio, né? Eu tô tendo variações de humor, eu tô mais ansiosa, tô mais estressada, preocupada, tensa. Ao mesmo tempo, eu tô em casa e a geladeira tá do meu lado, o armário de guloseimas também. Se eu não planejei o meu lanche, é capaz de eu exagerar exatamente nesses horários, né? Não planejados. Eu vou comer o que tiver na minha frente, o que tem. Então, esse planejamento deve ser feito para o dia inteiro. Vamos planejar como se a gente estivesse com a nossa marmitinha lá, que a gente vai levar o almoço, mas vai levar o lanchinho da tarde também. Né? E se precisar planejar outros lanches também, isso também é interessante. Então, vamos começar a pensar nisso, né? Senão, a gente vai dar entrada aí para alimentos que estão lá disponíveis. E é gozado que no começo da pandemia as pessoas começaram a estocar mais os alimentos, né? E começaram a estocar, inclusive, os alimentos que têm mais gorduras, mais açúcar, né? Com medo que a comida acabasse, né? E não é essa a ideia. A comida não acabou e a gente está com os alimentos disponíveis aí na nossa casa. E outra dúvida muito comum, será que comer à noite engorda, né? Comer depois do jantar aqui é uma coisa muito comum de acontecer e que eu queria dividir com vocês. Muitos pacientes meus comentam comigo que fazem muitas restrições alimentares durante o dia, então controlam muito a alimentação. E aí, quando chega a noite, que as pessoas relaxam um pouquinho mais, né? Antes era quando eles chegavam em casa, agora é quando eles continuam em casa, mas diminuíram o ritmo do trabalho ou pararam de trabalhar. Nessa hora é a hora que dá vontade de comer mais, né? A pessoa relaxou um pouco mais, ela quer comer. E realmente, né, existem estudos novos aí que dizem que quando a gente come mais durante a noite, a gente tem mais tendência a ter um pior controle tanto de glicemia, do açúcar do sangue, quanto de peso, né? Então, sim, o ideal é realmente tentar comer um pouco melhor durante o dia e não precisa restringir, mas evitar os excessos à noite. Então, evitar compensar a alimentação que você não teve durante o dia no período da noite, porque aí sim pode ser prejudicial. Isso acontece muito quando a gente restringe muito a alimentação. Então, é importante a gente pensar nesse planejamento todo, inclusive no planejamento do que vai comer à noite, e ter opções também equilibradas à noite à disposição na nossa casa, para que a gente possa consumir na hora da fome, tá? E aí tentar diferenciar, isso é a nossa grande questão, né? A alimentação emocional da alimentação orgânica, fisiológica, né? Vocês acham que vocês comem mais quando estão estressadas ou ansiosas? É comum vocês comerem mais quando vocês têm variações emocionais, tipo TPM? É comum acontecer isso com vocês? É comum, né? Na nossa vida acontece isso. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já se disseram isso, né? Hoje o meu dia foi muito difícil e eu mereço um cheeseburger, um doce, uma torta de chocolate, né? Um próprio chocolate, um drink, uma coxinha ou todas as alternativas anteriores, né? Vocês acham que essa frase faz sentido? Quando a gente está estressado, a gente merece comer um alimento que seja mais rico em gordura, em açúcar? Será que esse prazer justifica? Será que esse prazer vai durar tanto?
ou ele vai trazer culpa depois e frustração, né? Então é isso que a gente tem que pensar também. Não que seja proibido comer esse tipo de alimento, de forma alguma, eu sou totalmente contra qualquer tipo de restrição. Mas a gente tem que ter um equilíbrio, a gente pode até planejar fazer esses lanches extras, comer esses alimentos que nos dão um prazer também, sem culpa, né? E que eles façam parte do nosso planejamento, desde que o nosso dia a dia, que a nossa rotina seja de uma alimentação equilibrada, de um sono adequado, de uma atividade física frequente, não tem nenhum problema, né? Alguma vez você já teve uma vontade irresistível e urgente de comer um determinado alimento? Essa é uma das diferenças entre a fome emocional e a fome física, fisiológica. Na fome emocional, normalmente a gente tem uma necessidade urgente, que não pode esperar, e é por um determinado alimento, normalmente é aquele alimento que traz conforto para a gente, o alimento confortante. Muitas vezes isso está relacionado a um alimento bem rico em carboidrato, pode ser um doce, uma massa, uma pizza, uma coxinha, né? E pode ser que seja um alimento que tenha alguma ligação com alguma lembrança de infância que traga conforto. Então, essa é uma das diferenças da fome fisiológica para a emocional, porque na emocional, normalmente ela é direcionada a um tipo de alimento e é urgente, não dá para esperar. Na fome fisiológica, como ela vai aparecendo gradativamente, né? É um incômodozinho que vem começando e que vai aumentando. E aí a gente tem uma necessidade de normalmente uma refeição mais completa. E a gente pode esperar um pouquinho para comer, porque ela vai aparecendo gradativamente. O contrário da fome emocional, que é direcionada, é urgente, não dá para esperar, tá? E aí outra diferença é que na fome emocional a gente continua comendo mesmo sem sentir a saciedade, porque na verdade a gente não está comendo por uma necessidade orgânica, né? E a gente normalmente se arrepende depois, a gente se sente mal. Na fome orgânica, a gente come até ficar saciado. E aí depois a gente normalmente sente uma sensação de prazer, de plenitude, de bem-estar depois que a gente come o alimento que seria mais completo, mais rico em nutrientes. Então essas são as diferenças, é importante a gente prestar atenção, mesmo porque na fome emocional, essa solução que vem através do alimento para o problema emocional que a gente tem não dura muito tempo, porque esse conforto ele acaba se transformando em uma sensação ruim depois. Então é isso que a gente tem que tentar avaliar. Como é que a gente se sente quando a gente comete um excesso alimentar, né? E aí a outra pergunta, você come mais quando está estressado ou ansioso, né? É comum também isso acontecer, é uma das minhas linhas de estudo no meu pós-doutorado também, então tem vários fatores que afetam isso, mas a variação emocional pode sim interferir na nossa alimentação e a gente tem que prestar atenção nisso, né? Desculpa. Além disso, muito importante a gente não fazer restrições severas. Eu falei para vocês no começo que quando a gente restringe demais a alimentação, a gente tem uma tendência a querer compensar isso depois, né? Fora que quando a gente faz restrições severas, pode acontecer até da gente perder peso em função dessas restrições, né? Só que é momentâneo. Quando a gente volta a comer normalmente, a gente não aguenta restringir por muito tempo, a gente acaba voltando a engordar. Então, eu costumo dizer que restrição causa descontrole. E isso pode ser muito prejudicial. E fora que se a gente perde peso rápido, a gente perde muita massa muscular, muita massa magra. O metabolismo diminui e a chance de voltar a engordar é muito grande. Então, o ideal é realmente não fazer restrições severas na alimentação. Agora, se a gente identificou que a fome emocional é muito presente na nossa vida, é importante a gente ter em mente que existem algumas alternativas. Uma alternativa é, por exemplo, fazer uma lista de atividades que possam ser exercidas no lugar de comer. Porque, como eu falei para vocês, o comer vai fazer com que a gente tenha um conforto, mas que esse conforto não dure, certo? Quando a gente exerce alguma atividade que nos dá prazer, a gente acaba esquecendo da comida e esse prazer vai durar, porque é uma atividade que faz bem pra gente. Então vamos pensar nisso, tá? Vamos pensar em uma lista de atividades que não tenham relação com a comida, para a gente começar a pensar em exercer uma dessas atividades na hora que vier o impulso da fome. Porque se ele for fome emocional, e aí é uma outra diferença entre a fome emocional e a fisiológica,
Se eu me distraio na fome emocional com alguma outra coisa, por exemplo, o telefone toca, alguém me chama, alguma coisa assim, normalmente eu esqueço da fome emocional, porque não é um incômodo físico. Quando é fome orgânica, eu não esqueço. Então, vamos fazer uma lista de atividades. Pode ser, por exemplo, tomar um banho quente, ler um livro, ou escutar uma música que você goste, fazer uma meditação, se você gostar também, passear com o cachorro, qualquer coisa que te distraia, que te faça bem, que te traga bem-estar e prazer. Se for fome emocional, ela vai passar e você vai ter prazer com a sua atividade e não com a comida. Então, vale a pena pensar numa lista de atividades. Eu chamo de atividades alternativas com os meus pacientes, né? Outra coisa super importante é mastigar bem os alimentos. A gente pula essa etapa na nossa digestão, gente. A digestão começa na boca, né? A gente tem dois tipos de digestão na nossa boca. Uma delas é a mecânica, que é a quebra do alimento em pedaços menores, e a outra delas é a enzimática. A nossa saliva tem enzimas que ajudam na nossa digestão. E o fato de mastigar vai fazer com que esses dois processos ocorram, a gente consiga preparar o alimento para ele ser melhor absorvido. Fora que quando a gente mastiga, a gente tem mais saciedade também, né? Então a gente estimula aí a nossa saciedade. Então pensem, uma alimentação rica em nutrientes, rica em fibras também, que vão ser importantes para a gente ter saciedade. Que a gente mastigue bem, que a gente tome bastante líquido, é a alimentação ideal, porque a gente vai ter saciedade, a gente vai ter bastante nutrientes, a gente vai ter uma boa absorção, né? E inclusive um bom funcionamento do nosso intestino, a gente vai ter saúde intestinal também. Então faz parte muito a mastigação de todo esse processo, tá? Além disso, comer de forma consciente, é o comer prestando atenção na comida, em tudo que cerca a comida, né? Isso vai ser decisivo também. A forma de comer também é tão importante quanto o que a gente vai comer, né? Então, o como a gente come. E a gente observa que as pessoas comem totalmente distraídas, né? E agora no home office também é muito comum as pessoas comerem na frente do computador, né? Alguma semelhança com alguma dessas situações, né? As pessoas comendo no telefone, no carro, vendo um filme ou trabalhando com a comida do lado. Eu até costumo falar para os meus pacientes, deixa o copo de água do lado, mas a comida você deixa na cozinha, tá? Para a gente não associar o trabalhar, o computador com a comida junto, tá? Muito importante isso, comer com todos os seus sentidos, aproveitando o prazer ao máximo, então comer e só comer. Tá? Para a gente prestar toda a nossa atenção na hora de comer. Além disso, a gente pode muito bem trabalhar o nosso ambiente das refeições, sabe? A gente sabe que o ambiente influencia nossas escolhas alimentares, né? A gente escolhe os alimentos não só pelo sabor, mas também pela praticidade, pelo acesso a esses alimentos. E se a gente tiver um ambiente com muitos alimentos que vão fazer a gente comer mais gordura, mais açúcar, esse ambiente vai interferir negativamente na nossa alimentação e na nossa saúde. Então, vamos trabalhar para que esse ambiente seja saudável também, né? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos esconder aqueles alimentos cujo consumo eu quero diminuir. Então, se você tem algum alimento que você costuma consumir, por exemplo, sem muito controle, que faz com que você consuma uma grande quantidade e cujo consumo você queira diminuir, coloque esse alimento em potes não transparentes no fundo do seu armário. Você não vai ter estímulo visual para consumir esse alimento toda hora. Eu até brinco e falo que o primeiro a ser visto é o primeiro a ser comido. Então, se não tiver no teu campo de visão, vai ser mais difícil. Não que você não vai comer, mas vai ser com acesso mais difícil, vai ser menos frequente o consumo desse alimento, tá? Além disso, use vasilhas e bowls, aqueles bem bonitos, sabe, chamativos, atraentes, para colocar os alimentos cujo consumo você queira aumentar. Então, por exemplo, deixa um bowl com frutas já higienizadas em um local de grande circulação da sua casa. Você vai ver que todo mundo vai aumentar o consumo de fruta, porque ela está lá. E as pessoas passam por ela e existe estímulo visual. Então, esse estímulo visual é muito importante para a gente consumir os alimentos. Então, deixar os alimentos cujo consumo eu quero aumentar à vista de todo mundo é uma grande ideia aí, né, que a gente pode fazer, né?
Além disso, bom, deixar os alimentos tentadores não saírem da cozinha, né? Fazer com que eles fiquem na cozinha, em locais de difícil acesso, como eu falei, escondidos, em recipientes não transparentes, né? E outra coisa que eu falo também para os meus pacientes, existe um estudo que diz que quando a gente usa um prato de cor diferente do alimento que a gente vai consumir, a gente tem a tendência a pegar menos alimento, né? Então, pratos coloridos vão ajudar a gente a comer um pouco menos. Se os pratos forem menores, melhor ainda. Usar talheres de sobremesa no lugar dos talheres comuns. Eu até falo para alguns pacientes, vamos fazer uma experiência, vamos comer com os hashis da comida japonesa, ou vamos comer com a mão não dominante. Se eu sou destro, como com a mão esquerda. Se eu sou canhoto, como com a mão direita. Vai ser mais difícil de comer, né? Eu vou ter que prestar mais atenção, vou ter que mastigar mais, vou ter que escolher mais o que eu vou colocar no meu prato. Copos finos e longos também ajudam a gente a consumir menor quantidade de líquidos, principalmente se a gente for consumir os líquidos junto com as refeições. Então, com tudo isso, a gente consegue ter uma alimentação equilibrada em termos do que a gente vai comer e também uma forma de se alimentar mais saudável, mais equilibrada. Lembrando que a gente precisa ter tudo no nosso prato, então sempre consumir verduras, legumes e frutas, tentar aumentar o consumo de desses alimentos, complementar com fibras adicionais, porque a gente ingere uma quantidade pequena de fibras na nossa alimentação e a gente precisa do intestino funcionando direito para a gente conseguir absorver todos os nutrientes e ter uma boa saúde em geral. Sempre consumir proteínas, de preferências mais magras, mais proteínas variadas, né? E carboidratos também são importantes, dar preferência para aqueles integrais com mais nutrientes e fibras também. Junto com isso, tomar uma boa quantidade de líquidos na nossa alimentação, né? Junto com a nossa alimentação, mastigar bem e, é claro, praticar exercícios físicos com frequência, tentar ter uma boa qualidade e quantidade de sono, porque isso também interfere no nosso bem-estar e no nosso controle de peso, fazer uma gestão do estresse e comer prestando mais atenção na comida e nos sinais do nosso corpo. É isso, gente. Eu fico totalmente à disposição para a gente conversar, bater um papo. Eu coloco aqui os meus contatos de redes sociais, de e-mail, de site. Eu gosto de terminar com esse slide das 5 maçãs que mudaram o mundo, porque originalmente elas eram 4, e a gente colocou a nutrição aí para dar um destaque a mais para a nossa alimentação, porque a nossa alimentação vai interferir na nossa saúde em geral e tem um papel muito importante nisso, no nosso bem-estar. Obrigada, pessoal. Eu vou parar de compartilhar a apresentação agora para a gente poder conversar um pouquinho sobre o que a gente falou agora, tá? Eu vou ler as 2 perguntas que a gente recebeu. Eu sou celíaca e não como glúten. No entanto, durante a quarentena, acabei fazendo vista grossa e aproveitando que estou em casa, comi algumas coisas que sentia falta. Por enquanto, não tive consequências, mas estou com medo do que pode acontecer, já que provoquei inflamação no meu corpo. O que você diz sobre esse assunto? Então, Débora, você é celíaca e não teve nenhuma reação consumindo glúten? Isso é até difícil de acontecer. Normalmente, quando a gente tem a doença celíaca, quando a gente consome o glúten, né, os alimentos com glúten, a gente pode ter reações principalmente intestinais, né, em função da inflamação intestinal. Pode ter diarreia, pode passar mal e tudo. Se você não teve nada, ótimo, mas vamos voltar à sua alimentação sem o glúten também, porque se você apresenta essa doença, pode ser que com o tempo você volte a apresentar todas as intercorrências que você teve. E é importante manter o seu intestino funcionando direito, consumindo bastante verduras, legumes e frutas para manter a sua flora intestinal bem controlada e voltar no médico quando possível, né? Fazer os exames, ver como é que tá, de preferência fazer algum exame de imagem para ver como é que estão as velocidades aí do seu intestino, para ver se elas estão intactas. Mas que bom que você não teve nenhuma intercorrência com relação a isso, né? Vamos só acompanhar para manter o teu intestino intacto aí, para não ter nenhum problema. E os alimentos que têm ação anti-inflamatória, né? Então, as mesmas frutas, verduras e legumes que têm outros nutrientes têm ação anti-inflamatória, têm ação antioxidante, em função dos compostos bioativos que eles têm também. Ômega 3 também é um nutriente que tem uma boa ação anti-inflamatória, mas aí é bom sempre fazer um acompanhamento com o seu médico, com o seu nutricionista, para continuar aí vendo o que está acontecendo aí, para ver se melhora
a sua condição em geral e para ver se você não apresenta mais nenhum problema relacionado à inflamação que vem decorrente da doença celíaca. Tem mais uma pergunta aqui da Vanessa Moreira Ribeiro. Ela pergunta quais seriam os alimentos que a gente pode consumir à noite? Tá, ok, Vanessa, depende da hora que a gente for consumir. Por exemplo, se você for jantar lá pelas 7, 8 horas da noite, você pode fazer um prato parecido com o seu prato do almoço. Sabe aquele prato que eu coloquei para vocês? Metade verduras e legumes, a outra metade divide em dois, coloca um quarto carboidrato, um quarto proteína. Claro, vamos sempre dar preferência para os carboidratos mais ricos em fibras, então arroz integral, uma massa integral, uma batata, uma mandioquinha com casca, né? Os tubérculos com casca, quando possível, né? Quando a casca não for grossa demais e difícil de consumir, e consumir um volume menor se você for jantar, for dormir logo depois. Agora, se você fala de um alimento para ser consumido numa ceia, por exemplo, você jantou 7 horas da noite, mas lá pelas 10 você quer comer mais alguma coisa, dependendo se você não tiver nenhuma intolerância, nenhum problema, o laticínio normalmente é um bom alimento para consumir nesse horário, porque é uma fonte de cálcio, é interessante. Você pode adicionar alguma fibra, algum farelo nesse leite ou nesse iogurte, se você quiser, e uma fruta. Então fica uma refeição um pouco mais leve para consumir um pouco mais antes de dormir e que não vai ter nenhuma consequência ruim aí. Mas pode ser que se você tenha se alimentado bem durante o dia inteiro e tenha jantado bem lá pelas 7, 8 horas da noite, você não tenha nem necessidade de comer. É muito importante escutar os sinais do teu corpo, tá? E sentir se realmente você tem necessidade de comer alguma coisa nesse horário ou não. A Vanessa ainda volta a perguntar: eu sou muito ansiosa, não consigo ficar sem comer doce. Isso está atrapalhando o meu emagrecimento. Tem algum alimento que possa substituir doce? Tem muita coisa que você pode fazer, Vanessa. Por exemplo, se você gosta de chocolate, você pode consumir o chocolate mais amargo, aquele de 70% cacau, em quantidade menor. Para quem realmente gosta muito de doce, restringir não é o caminho, porque vai virar objeto do desejo, sabe? Sabe aquela situação de que eu não posso comer, e depois eu vou comer uma grande quantidade? Então, você pode usar o chocolate 70% cacau, por exemplo. Você pode usar, se você gostar de uma fruta seca, tâmara é uma boa fruta, bem docinha, gostosa para consumir. Ou então, sabe o que eu faço às vezes com os meus pacientes? Eu falo para eles derreterem o chocolate amargo no micro-ondas e aí passar ou uma fruta, um morango, por exemplo, passa no chocolate amargo, põe na geladeira com papel manteiga embaixo, vai ficar uma fruta com chocolate. Dá para fazer isso com damasco seco também. A gente pode fazer outras sobremesas. Eu gosto muito de uma gelatina que eu faço com iogurte, com clara em neve, que parece uma mousse. Você pode pegar a gelatina sem açúcar de morango, por exemplo, um iogurte sem açúcar de morango, faz a gelatina, depois bate com o iogurte, e aí depois bate 3 claras em neve, junta, né, delicadamente a essa mistura, coloca nas forminhas de geladeira, parece uma mousse, sabe? Então a gente pode ir fazendo essas alternativas aí. A própria banana, quando a gente coloca no micro-ondas, com uma canelinha em cima, fica uma delícia e supre a vontade de doce. Uma salada de frutas, por exemplo, com um pouquinho de chocolate amargo picado em cima, pode ser uma opção. Importante não restringir demais, sabe? Ter algumas opções aí. Sempre trazer alimentos que tragam saciedade, né? Para você ficar realmente saciada. E evitar comer o doce como único alimento da refeição, que também é muito comum. Então, por exemplo, no lanche da tarde eu não planejei nada, eu vou comer chocolate. E aí eu como uma barra inteira de chocolate quando eu faço isso. Se eu comer um lanchinho, por exemplo, eu comi uma salada de frutas, pus uma fibra em cima, por exemplo, posso ter colocado um farelo de aveia ou algum farelo enriquecido em fibras, coloquei um iogurte junto, então fiz um lanchinho bem equilibrado. E ainda depois disso, eu comi um pedaço de chocolate, beleza, porque um pedaço de chocolate vai me satisfazer. Então a gente pode, dessa forma, incluir os alimentos que você gosta sem muita quantidade. Aqui tem mais uma pergunta aqui do João. Do João Piva, isso. Sobre a minha opinião sobre suplementações, principalmente nesse período atípico de restrições e mudança de rotina. Pode ser uma alternativa? Pode, João, mas assim, o mais importante é a gente ter uma alimentação equilibrada, porque a gente tem muito que trabalhar na nossa alimentação. Você viu que a gente tem uma quantidade de consumo de verduras, legumes e frutas muito menor do que a necessidade, certo? Então, primeiro a gente precisa aumentar o consumo desses alimentos para trazer mais nutrientes para a nossa alimentação.
Se, apesar de tudo isso, através de uma avaliação do médico, do nutricionista, com exames, com sinais e sintomas, houver deficiência de algum nutriente, a suplementação vai ser importante para suprir, sim, né? Mas é momentâneo, não dá para a gente ficar a vida inteira tomando suplementação, né? É mais importante a gente realmente cuidar da alimentação. Você perguntou sobre a vitamina D, né? É importante dosar a vitamina D antes de suplementar. Então, a gente faz um exame de sangue que é relativamente simples e a gente vê quanto que está a vitamina D no sangue. Se ela estiver abaixo dos padrões, a gente suplementa sim, porque é importante a gente estar com ela regulada, né? Mas se ela não tiver, não tem necessidade nenhuma de suplementar. Então, sempre avaliar antes, não usar o suplemento sem a prescrição de um profissional da área da saúde que vai ter avaliado como é que está o seu estado geral de ingestão e de exames também, além dos sinais e sintomas. É muito importante isso. Doutora, você quer deixar suas informações novamente, sua página no Insta? Bom, a página do Insta é o meu nome, Lara Natassi, com 2 Cs no final. Eu fico super à disposição, gente. Se quiserem mandar direct, perguntas, qualquer coisa, eu estou aqui para isso, tá? Para vocês. E adorei participar, adorei a participação de vocês, a animação aí. Não consegui ver todas as carinhas antes, agora estou vendo algumas carinhas aí. Se quiserem mostrar o vídeo aqui, a gente se vê e dá um tchau aí. Obrigada, viu, gente? Super Bom, obrigada pelo gente, convite. doutora, eu quero muito te agradecer em nome da Casa TPM, em nome da Fiber Mais. Lembrando, pessoal, que esse workshop com a doutora Lara faz parte de uma vasta programação da Casa TPM. Mais informações, @revista TPM, programação, link, tá tudo lá. Esperamos vocês hoje. Tá certo. Obrigada, Obrigada, gente. pessoal. Tchau, tchau.